Queridos alunos do terceiro ano, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, continuando o sistema respiratório, terminamos nas aves, agora vamos passar para os mamíferos, e em especial, nosso caso. Eu lembro que havia já iniciado esse capítulo em sala, e essas imagens, assim como muitas outras, eu também tirei do livro de vocês. Tá? Então vamos acompanhar aqui. Nós já vimos isso, mas vamos revisar. Componentes do sistema respiratório humano. Cavidade nasal, né, por onde o ar entra. Aqui eu tenho uma região chamada palato mole, aqui eu tenho a epiglote. Essa região aqui da faringe, que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Quando a gente engole um alimento, a epiglote fecha aqui a passagem da traqueia, não deixando o alimento entrar na traqueia. E quando a gente respira, ela permite a passagem do ar que entra aqui na traqueia e passa para os brônquios e entra nos pulmões. O pulmão direito está aqui, mostrando a parte interna dele, brônquios, bronquíolos, e as terminações onde terminam com milhões e milhões de alvéolos pulmonares. Envolvendo os pulmões, nós temos duas membranas chamadas pleuras. Temos a pleura interna, que é a visceral, e a pleura externa. Entre elas, tem um espaço que garante a entrada de ar nos pulmões, que garante a integridade do órgão. Nos dois pulmões nós temos a pleura. Aqui eu tenho o diafragma, que é um dos músculos que ajuda a controlar a entrada e saída de ar. Essa região mediana aqui está localizado o coração, essa região chama-se mediastino, e toda essa estrutura é protegida, além da musculatura, pelos ossos das costelas, né? E por trás ainda tem a coluna vertebral. Tá? Bem, continuando, aqui eu tenho um detalhe. Eu tenho um detalhe do rosto de uma pessoa e um detalhe da laringe. Na laringe nós temos as famosas pregas vocais, né? Aqui elas estão fechadas, aqui estão abertas, né? Graças ao movimento da língua, graças à cavidade bucal e graças ao batimento ritmado das pregas vocais, é que nós conseguimos produzir o som, né? Claro, interagindo com o sistema nervoso. O sistema nervoso controla essa região toda aqui. São nervos cranianos que controlam essa área aqui, e ainda tem ligação com o córtex cerebral. Aqui eu tenho um detalhe do interior da traqueia. Nossa traqueia, por dentro, ela possui um tecido epitelial chamado de pseudoestratificado. É um tecido epitelial cujas células são ciliadas. E existem algumas células glandulares distribuídas aqui que produzem muco. Para que serve isso? Essas células localizam-se na traqueia e no início dos brônquios. Elas servem para retirada de impurezas, principalmente na traqueia. Se entra uma impureza aqui, a impureza fica grudada no muco e os cílios batem ritmamente, devolvendo essa impureza para a garganta. E a gente faz aquele movimento de pigarrear. Quando a gente pigarreia, a gente acaba engolindo. Quando engole, caso tenha bactéria nesse líquido, vai para o estômago e o ácido clorídrico do estômago acaba matando bactérias. Aqui eu tenho a região interna, na extremidade dos bronquíolos, eu tenho alvéolos pulmonares, né? Cada alvéolo é uma bolsinha dessa. Eu até comentei com vocês em sala que o alvéolo também é considerado a outra ponta do nariz. O ar, deixa eu voltar aqui um slide aqui, o ar deve entrar de preferência pelo nariz, que aqui nós temos pelos e muitos vasos sanguíneos que aquecem o ar, os pelos filtram o ar, né? E ele vai passar para
os alvéolos, ele vai chegar até os alvéolos, né? Os alvéolos são extremamente vascularizados, por isso que o nosso pulmão tem a coloração meio rosada. Muitos vasos sanguíneos passam ali, capilares e vênulas. Passa ali sangue rico em oxigênio, sangue rico em gás carbônico. O oxigênio do ar que entra passa para esses vasos, que vão ser levados ao coração pelo lado esquerdo, e o gás carbônico que estava no sangue, que chegou agora pelas vênulas, será devolvido para o ar no momento da expiração. E aí eu tenho esses dois movimentos importantes, a inspiração e a expiração. Para que o ar entre, para que o ar possa entrar e chegar nos alvéolos, existe uma questão física aqui de diferença de pressão arterial. A pressão interna tem que ficar menor do que a pressão externa, para que o ar possa entrar. Como isso acontece? Elevando-se as costelas, graças à contração dos músculos intercostais, abaixa-se o diafragma, graças à contração dele. Então, o diafragma, quando desce, ele puxa os pulmões. Puxando os pulmões, a pressão interna diminui. Aí o ar pode entrar. Quando a gente relaxa, o diafragma ele sobe. Quando ele sobe, ele espreme os pulmões. Os músculos intercostais se relaxam, aperta a caixa torácica, a pressão interna aumenta e o ar pode sair. Então, uma diferença de pressão atmosférica. Aqui eu tenho um detalhe do alvéolo, com um sangue passando. Aqui eu tenho, seria uma imagem de alvéolos íntegros, e aqui eles cortados de cima para baixo. Repare que a parede do alvéolo é uma camada única de células, é um tecido epitelial que não é estratificado. As células são, então, uma camada muito fininha. E os gases respiratórios passam com muita facilidade pelas células. Os gases se difundem com facilidade. Consequência, o oxigênio dos alvéolos passa para a hemácia e o gás carbônico da hemácia é devolvido para o alvéolo. Então, aqui ocorre a troca gasosa, chamada hematose. Aqui eu tenho os gases mais encontrados na atmosfera. É claro que não tem aí vapor d'água, não tem gases tóxicos, né, liberados na poluição das cidades, mas os principais são esses. O nitrogênio, na atmosfera, ele tem uma proporção de mais ou menos 78,62%. Mas o que sai um pouco menos. Por quê? Não que a gente aproveite esse nitrogênio. Eu já falei para vocês em sala que o nitrogênio atmosférico, nós precisamos do nitrogênio. O nitrogênio faz parte da composição química de bases nitrogenadas, das proteínas. Porém, nós só conseguimos absorver o nitrogênio pela alimentação e não pela respiração. Mas então por que sai menos do que o que entra? É porque quando a gente põe ar para fora, nunca coloca-se todo o ar para fora. Quando você tem uma expiração forçada, ainda fica dentro dos pulmões aproximadamente 1,5 litro de ar. Por isso que ocorre essa diferença aqui. Tá? O gás oxigênio entra quase 21%, sai quase 16%, então a diferença que foi para o sangue. E o gás carbônico entra em torno de 0,04% e sai mais de 3%. A diferença que veio do sangue. Aqui está mais um detalhe dos alvéolos, e aqui mostrando tecido nervoso passando ali, né? Musculatura passando ali. Os alvéolos, eles realizam movimentos de contração e relaxamento graças à musculatura que tem em volta dele. Graças a esse movimento nos alvéolos, é isso que garante a troca gasosa mais eficiente. Uma curiosidade. Aqui está um grupo de alvéolos seccionados, né? Quando uma pessoa tem enfisema pulmonar, os alvéolos perdem essa capacidade de contração e relaxamento. Então ele trava, a troca gasosa diminui bastante. É isso que caracteriza o enfisema pulmonar. Aqui eu tenho o mecanismo de controle dos movimentos respiratórios. Isso vai depender
a pessoa vai respirar mais intensamente ou não, dependendo da acidez do sangue. Nosso sangue, o pH normal dele é de 7,4. Quando chega a 7,2, nosso corpo entende que o sangue está ácido. Se ele está ácido, é porque ele tem mais gás carbônico. Se ele tem mais gás carbônico, isso é percebido por receptores que localizados nas carótidas e em outros troncos da aorta. Tá? Então, perto do coração, percebe-se a acidez do sangue. Quando o sangue está com 7,2, essa mensagem passa para a região de trás da medula espinal, uma região próxima ao sistema, que faz parte da medula, que é o centro de controle do bulbo. Ali ativa-se neurônios que vão comandar a contração do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que a pessoa intensifique o movimento respiratório para oxigenar melhor o sangue. Porque o corpo entende que se o sangue está mais ácido, tem mais gás carbônico, então precisa oxigenar esse sangue. Para isso, tem que aumentar o ritmo respiratório. Por exemplo, alguém jogando bola, você está cansando a musculatura, então o teu sangue vai estar acumulando gás carbônico liberado dessa musculatura e vai ativar o sistema respiratório para você respirar mais rápido. Quando o pH do sangue volta ao normal, aí você diminui o ritmo cardíaco, porque você já oxigenou o sangue. Aqui eu tenho a taxa, como o gás carbônico é transportado pelo corpo, né? Uma pequena parte dele, direto na forma de CO2, dissolvido no plasma. Uma outra parte ligada à hemoglobina, HB aqui é hemoglobina, formando a carbohemoglobina, HbCO2, direto na hemácia. Quando chega no alvéolo, esse gás carbônico é liberado. Agora, a maior parte do gás carbônico, como eu falei para vocês, reage dentro das hemácias, formando ácido carbônico, graças à enzima anidrase carbônica, que participa desse processo. Esse ácido carbônico é lançado no plasma, perde prótons H+, na forma de íon bicarbonato. Então, está aqui, ó. Quando o gás carbônico, aqui eu tenho os tecidos do corpo, aqui eu tenho o alvéolo pulmonar, tá vendo? Quando os tecidos estão trabalhando, liberando gás carbônico, esse gás carbônico, ele reage com água, em presença daquela enzima, forma ácido carbônico, H2CO3. Ele se dissocia, liberando hidrogênio e íon bicarbonato. O íon bicarbonato passa para o plasma. Quando chega nos alvéolos, esse íon bicarbonato entra de novo nas hemácias e ocorre o fenômeno contrário. Então ele vai formar novamente ácido carbônico, vai se dissociar liberando água e gás carbônico. O gás carbônico se difunde pelas membranas dos alvéolos, a camada de células da membrana, e esse gás carbônico é liberado no ar atmosférico. Okay? O oxigênio já é um caminho mais rápido. O oxigênio liga-se no alvéolo à hemoglobina, formando oxihemoglobina, é levada para os tecidos, libera oxigênio nos tecidos, fim de papo. Oxigenou os tecidos do corpo. Então, o caminho de chegada do oxigênio na célula é bem prático, bem mais eficaz até. Daí a nossa quantidade enorme de células vermelhas de sangue. Aqui eu tenho as hemácias. Né? Aqui eu coloquei isso no quadro, mostrando para vocês como é a respiração em locais de baixa pressão atmosférica. Então, nós aqui no Rio de Janeiro, quem está na beira da praia, está a 0 metros de altitude, está a nível do mar. Quem vive em São Paulo está mais ou menos a 600 metros. Brasília, mais ou menos 1.200 metros. La Paz, na Bolívia, 3.600 metros. E o Monte Everest, mais de 8.000 metros de altitude. Nossa atmosfera tem mais de 1.000 quilômetros de altitude. Então, aqui fora já seria o espaço sideral, né? Exosfera. Agora, aqui eu tenho o nome das camadas, né, que vocês viram lá no 6º ano: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, né? Quando passa de 2.500 metros de altitude, a respiração já começa a ficar difícil. Por quê? Olha essa imagem aqui. Esses pontinhos aqui seriam o teor de oxigênio. Então, o teor de oxigênio é maior perto da beira da praia. Quanto mais alto você vai, menos oxigênio. O ar é rarefeito.
quanto mais a gente sobe, mais o ar vai se tornando-se rarefeito. Então, quando chega a 2.500 metros, a partir daí, nosso organismo já começa a sentir. Se você sobe uma serra, tu já começa a sentir diferença. Se você está subindo a Serra de Petrópolis, por exemplo, dentro de um carro, de um ônibus, você começa a sentir um zumbido na orelha. O que é aquilo? Se a pressão externa está diminuindo, a tua pressão interna fica maior do que a de fora. Consequência, o tímpano, que é uma membrana dentro da orelha, é uma membrana flexível. Se a tua pressão interna ficar maior do que a externa, o tímpano estufa um pouquinho para fora. Isso causa essa sensação desconfortável. Né? Ao contrário, é a mesma coisa. Se tu está num lugar de baixa pressão e desce, a pressão externa passa a ficar maior do que a interna e o tímpano entra um pouquinho. Então, essas sensações que nós temos subindo ou descendo uma serra é por conta da diferença de pressão atmosférica em relação à nossa pressão interna. Eu falei para vocês que jogador de futebol, quando vai jogar acima de 2.500 metros, já sofre muito com falta de ar. Em La Paz, na Bolívia, quem é do Brasil vai passear naquela região, sofre muito com a diminuição do ar muito rarefeito, diminui demais a pressão atmosférica. Né? Agora, imagina no Monte Everest, que as pessoas até morrem lá por falta de ar. Né? As pessoas que nascem em locais de grande altitude apresentam algumas adaptações. Né? Elas têm um tórax mais largo, elas têm baixa estatura, o ventrículo direito, que bombeia sangue para os pulmões, é mais desenvolvido, e ela tem mais enzimas oxidativas dentro das mitocôndrias, assim como tem mais mitocôndrias do que a gente que mora aqui embaixo. E ela, consequentemente, tem um número maior de hemácias. Né? Enquanto, na média, uma pessoa que mora no litoral tem 5 milhões de hemácias em cada milímetro cúbico de sangue, quem mora em La Paz tem mais de 8 milhões de hemácias em cada milímetro cúbico. Agora, também as pessoas que tentam mergulhar também sofrem. Porque durante o mergulho seguro é aquele que a pessoa mergulha no máximo a 1 metro de profundidade. Aí a segurança é total. Mas 1 metro é muito pouco. A maioria quer mergulhar 5, 10 metros, 20 metros, 50 metros às vezes. Então, para mergulhar em grande profundidade, por exemplo, uma pessoa que esteja mergulhando numa região a 5 metros de profundidade, se ela colocasse um tubo para respirar fora d'água, tipo um snorkel, ela ia morrer do mesmo jeito. Por quê? A pressão da água, além da pressão atmosférica, a pressão da água não vai deixar o ar entrar nos pulmões. Consequência, ela não vai ter oxigenação. Por isso que mergulhador que faz treino de mergulho, que mergulha profissionalmente ou mesmo por lazer, que mergulham a 10, 15, 20 metros de profundidade, eles usam um cilindro de ar comprimido. Então o ar é empurrado para dentro dos pulmões. Ele não consegue entrar naturalmente. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Nesse caso, não dá para usar snorkel, pois o peso da água é tanto que o ar não consegue chegar aos pulmões. Né? Nesse caso, os cilindros de ar comprimido. Profundidades maiores de 50 metros, usa-se mistura de gases nos cilindros. Somente mergulhadores bem treinados conseguem, porque tem que misturar com gás hélio, formando uma mistura de helióxido para evitar problemas pulmonares. E ainda tem um problema. O mergulhador que vai, por exemplo, os mergulhadores profissionais das empresas de petróleo que exploram plataformas de petróleo, fazendo concertos em válvulas a 100 metros de profundidade, ele usa câmeras chamadas câmeras hiperbáricas, que é para ele se adaptar à pressão gradativamente. Então, por exemplo, se ele vai trabalhar 4 horas lá embaixo, só para descer, ele demora 3, 4 dias. E a volta, a mesma coisa. Então, não dá para você sair mergulhando de uma vez. Estou com o equipamento certo, vou sair mergulhando a 50 metros. É capaz de morrer já na descida. E, por fim, esse slide aqui que mostra os principais problemas respiratórios que nós podemos ter. Eu lembro que eu comentei com vocês asfixia por monóxido de carbono, CO, altamente perigosa. Por quê? Porque o gás carbônico, que é usado na nossa respiração,
ele liga-se fracamente à hemoglobina, mas o monóxido de carbono liga-se fortemente, ele não se solta. Então, não vai dar espaço para o oxigênio, a pessoa vai morrer por asfixia. Eu lembro que nós comentamos em sala dos casos em que pessoas morrem em banheiros que tem aquecedor dentro do banheiro e o aquecedor não está bem regulado. Consequência, ocorre queima incompleta daquele gás e a pessoa acaba se asfixiando dentro do banheiro, e já aconteceram vários casos na nossa cidade e no mundo. Bronquite e asma. A bronquite são inflamações nos brônquios e a asma nos bronquíolos. Geralmente, com o avançar da idade, é uma doença típica da infância, geralmente com o avançar da idade melhora. Em raros casos é que a pessoa tem bronquite e asma ao longo de toda a vida. Enfisema pulmonar tem muito a ver com cigarro, que é a perda da elasticidade nos alvéolos pulmonares e não tem cura, não tem jeito. Pneumonia bacteriana, geralmente, é causada por um diplococcus, né, pneumoniae, mas tem vários tipos de pneumonia e atualmente nós estamos vivendo uma pneumonia viral, né, que é causada por esse Covid-19, que é um vírus muito invasivo, que ele tem causado, o que está mais provocando mortes, é esse tipo de pneumonia, principalmente em pessoas com debilidade, pessoas imunodeprimidas, diabéticos, pessoas cardíacas, que estão pegando essa virose atual da nossa pandemia recente. E tuberculose, que é causada por bactéria, bacilo de Koch, que provoca buracos no pulmão, e a pessoa, um dos sintomas é tossir com sangue, né, porque chama-se esse fenômeno de hemoptise, é a perda de sangue pelas vias respiratórias. Essa bactéria é muito agressiva e nós temos muitos casos ainda no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Ok? Bem, por hoje é só. Eu vou postar essa aula daqui a pouco e eu espero que vocês usem o livro de vocês como referência. Quero dizer também que eu estou com muitas saudades das nossas aulas presenciais, mas, por enquanto, a gente vai continuar por aqui. Eu estou preparando também uma série de exercícios, uma série de questões sobre essa parte da matéria, e então eu dou por encerrado esse capítulo de sistema respiratório, tanto entre os animais invertebrados até aves e, inclusive, respiração humana. Um beijo no coração de todos.